Olá, meu nome é Rafaela e meu trabalho tem como título a aplicação da aprendizagem de máquina para a identificação de parasitas intestinais. Meu orientador é o professor Dr. Rodrigo Gel Gonçalves. As parasitoses intestinais consistem em um problema de saúde pública no mundo. Estima-se que mais de metade da população mundial esteja infectada com uma ou diversas espécies desses parasitas. Em um estudo realizado pela Fiocruz entre 2010 e 2015, observou-se a presença de portadores de parasitoses intestinais em todos os municípios brasileiros, com os maiores índices nas regiões Norte e Nordeste. A primeira linha de teste diagnóstico das parasitoses intestinais são os exames microscópicos de fezes, que têm como desvantagem a necessidade de várias amostras e especialistas na área para a identificação, o que pode levar à sobrecarga do profissional em áreas endêmicas, tendo em vista que a maior parte das enteroparasitoses ocorre em áreas rurais, onde há escassez de serviços de microscopia de alta qualidade. Assim, a aprendizagem de máquina surge como uma ferramenta capaz de auxiliar nessas análises e agir em conjunto com profissionais de saúde. O Deep Learning é um subcampo do Machine Learning e consiste em uma forma de aprendizagem de máquina de representação a partir de padrões de imagens, onde são armazenados os dados na máquina. O objetivo desse estudo consiste em identificar parasitas intestinais por análise de imagens, aplicando uma rede de aprendizagem de máquina e comparar se os resultados de identificação dessa rede são semelhantes aos exames visuais de especialistas e não especialistas. As imagens foram obtidas a partir de lâminas parasitológicas por meio de uma câmera acoplada ao microscópio óptico e foram recortadas selecionando apenas a forma de vida do parasita. Em seguida, tiveram que ser redimensionadas na proporção 227 × 227 pixels devido à rede necessidade de entrada constante. Ao todo, foram 2.033 imagens. Foram incluídas tanto imagens atípicas como típicas. Para o aprendizado de máquina, realizamos duas análises. A primeira análise com 14 espécies com as formas de vida de ovos cistos ou cistos e larvas filarioides, e a segunda análise com 4 espécies com as formas de vida de trofozoides. O algoritmo utilizado para o aprendizado de máquina foi a rede neural convolucional AlexNet, que é uma rede pré-treinada com mais de 1 milhão de imagens de alta resolução. O próprio algoritmo escolhe de forma aleatória a coleção de imagens para treinamento, para teste e as imagens para validação. A análise estatística utilizada para saber o desempenho do algoritmo foi a acurácia e intervalo de confiança. Para a comparação entre o algoritmo especialistas e não especialistas, enviamos um arquivo com 120 imagens e uma planilha com Excel com os comandos para identificação. Ao todo foram 15 participantes, 5 especialistas e 10 estudantes. A análise estatística utilizada foi o teste do biquadrado, intervalo de confiança e razão de chances. Em relação aos resultados obtidos pela rede AlexNet, na primeira análise, a acurácia foi de 93,33%, tendo maior acurácia pré-aumentes do que protozoários. Já na segunda análise, incluindo apenas a forma de vida de trofozoides, a média de acurácia foi de 93,65%. A avaliação do algoritmo foi baseada na matriz de confusão, que diz onde o algoritmo errou na identificação. Na vertical estão descritas as identificações esperadas e na horizontal com qual parasita foi confundido. Nas duas matrizes houve poucos erros. Os especialistas eles tiveram maior probabilidade de acertar do que os não especialistas e, assim como o algoritmo, teve maior probabilidade de acerto pré-aumentes do que protozoários. Porém, quando comparado com a rede AlexNet, ambos os grupos apresentaram menores probabilidade de acertos para protozoários e eu minto. Em relação ao tempo utilizado para a classificação das 120 imagens, os especialistas necessitaram de 7,45 minutos, enquanto os não especialistas 61 minutos. Já o algoritmo ele necessitou de milésimo de segundo para classificar todas as imagens. Nesses gráficos, é possível observar a taxa de identificação corretas em intervalos de confiança na vertical e na horizontal de qual parasita se trata. Em relação à identificação dos parasitas típicos, o AlexNet obteve os maiores resultados e os não especialistas os menores resultados, assim como para as imagens atípicas, com diferença em relação ao intervalo de confiança que foram mais extensos, mostrando a necessidade de estudos com amostras maiores. Assim, há necessidade de vencer limitações para amplo uso e algumas das limitações encontradas no estudo destacam-se o banco de dados pequeno, a baixa qualidade das imagens, não sendo possível ampliar para identificar as estruturas, o que pode explicar a maior probabilidade de acertos na identificação de amínidos do que protozoários, a necessidade de pré-processamento das imagens, então é necessário novos estudos utilizando lâminas inteiras, e o método utilizado com os participantes para a identificação não ter tido muita lesão. Conclusão: a rede AlexNet de aprendizagem de máquina apresentou acurácia maior que a de especialistas para a identificação de imagens de parasitas intestinais. Assim, a rede tem potencial para ser aplicada como suporte
ao diagnóstico de parasitose em clínicas de saúde.